Olá, eu quero gravar um vídeo breve, não muito longo, para falar de um dos assuntos mais importantes, que é a questão do final dos tempos. Eu lembro quando eu era um adolescente ainda, novo convertido, na casa dos 16, 17 anos, nos anos 90, 91, 92, eu li um livro que me impactou na época, que falava sobre a escatologia, o final dos tempos, a volta de Jesus, os sinais da sua vinda. Um livro que tinha sido escrito nos anos 70, A Agonia do Grande Planeta Terra. Ele falava dos sinais, da besta, do anticristo, e uma das coisas que apontava ali, não somente esse livro, mas outros que eu fui lendo e outros pregadores da época, é que o mercado como europeu ia ser criado ainda, né? E dizia que seria no ano 2000, e eles elegeriam o anticristo, que reinariam 3 anos e meio da grande tribulação, e 3 anos e meio seria a volta de Jesus. Então em 2007 Jesus voltaria, e aí também a Rússia se levantaria, Gog e Magog, a profecia de Ezequiel. Eu lembro que esse tipo de leitura, de interpretação da Bíblia, causou em mim e causa em muitos cristãos hoje ainda essa experiência aqui que aconteceu comigo nessa época. Uma moça que trabalhava comigo me falou, em 91 eu acho, ao início da guerra do Golfo, ela estava preocupada com o mundo, com a guerra, com o que aconteceria, e eu falei para ela, isso aí não é nada. O que vai ser, vai vir muito pior, isso aí é só o começo das dores. Eu falei isso com um tom assim de quase que de um prazer, de dizer, olha, é isso mesmo, a Terra vai acabar em guerra, e no fundo eu dizia assim, eu quero é que acabe, porque Jesus está voltando, e eu vou subir para o céu, e é isso que tem que ser. Esse tipo de pensamento, nessa época da adolescência, é que eu chamo de escapismo. E infelizmente muitos cristãos adotam essa postura, que é a seguinte, quanto pior estiver a terra, melhor, porque significa que Jesus está voltando. Então se aqui tem guerra, peste, pandemia, morte, eles falam, glória a Deus, Jesus está voltando, vem logo Senhor Jesus. E essa ideia é um erro. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, que eu aprofundei o conhecimento da palavra, eu descobri que essa interpretação está totalmente equivocada com aquilo que a Bíblia nos ensina, e mais ainda, essa atitude de passividade, fatalista, de braços cruzados, desse escapismo pessimista, quanto pior, melhor, não tem base na palavra de Deus. Eu quero citar alguns textos para você. O primeiro é Mateus 24 e 25, que é o sermão escatológico de Jesus. É uma pregação só, que ocupa 2 capítulos na Bíblia. Ali, aquele primeiro, Mateus 24, ele fala do princípio das dores, é inevitável que venha guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, e daí Jesus vai contando a sequência ali do final dos tempos, a sua volta que virá num piscar de olhos, a sua volta inesperada. Daí ele conta algumas parábolas que tem como sentido a ideia de devemos estar sempre vigilantes e preparados para a sua volta, e daí ele conta a parábola dos talentos, que é o homem que recebeu 5, frutificou, produziu, gerou mais 5. E o outro servo mau e obediente é aquele que pegou o talento e escondeu, e guardou por causa do medo. Ele não produziu, ele não frutificou. E na sequência Jesus entra no julgamento final, que ele diz quando o Senhor se assentará e vai dividir as pessoas entre ovelhas e bodes. E as ovelhas ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber. Agora observe, é a mesma pregação. No início Jesus diz, vai vir fome, guerra, peste, mas os discípulos de Jesus, eles vão lutar contra a fome. Como? Dando comida. Eles vão lutar contra a miséria, vestindo nu. Eles vão lutar contra os efeitos devastadores do pecado e do juízo que vem como consequência inevitável do pecado. Nesse mesmo Mateus 24, Jesus diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
Então a ideia é assim, ainda que o mundo piore na iniquidade, os servos de Deus vão lutar para melhorar, amando, servindo, alimentando, cuidando, visitando, ajudando. Não importa o que virá, o que importa é que nós vamos sempre melhorar esse mundo. É isso que Jesus está dizendo no sermão escatológico. Nada de cruzar os braços e falar é assim mesmo, deixa a fome, deixa a peste. Não, não, não. Nós vamos lutar contra essas coisas terríveis. Nós vamos continuar amando. Agora observe, 1 Coríntios 15, quando Paulo fala da ressurreição de Jesus e a nossa, e ele diz que como Jesus ressuscitou num corpo glorioso, majestoso, esplendoroso, mas era o corpo dele, aquele corpo humano foi transfigurado, foi ressuscitado, mas ainda trazia marcas do corpo, porque o Tomé toca, vê a marca do cravo e ao mesmo tempo esse corpo atravessa a parede, some, brilha com um brilho glorioso, mas é um corpo que come, que bebe, e Paulo diz que nós vamos receber corpos semelhantes ao de Jesus, o corpo espiritual ressurreto, e assim como é Jesus, nós seremos também. Então observe que nós não vamos ter uma alma, seremos lá espíritos desencarnados, anjinhos tocando lá no céu, nós vamos ressuscitar, e Paulo diz que no abrir e piscar de olhos, todos nós. E aí a Bíblia diz que o Senhor vai restaurar todas as coisas, Deus vai renovar todas as coisas, porque se aquela primeira criação, essa criação que Deus fez, que o pecado entrou, a maldição entrou e maculou toda a terra, se essa criação for destruída, significa que o pecado foi maior do que a graça da criação, significa que o poder das trevas foi maior que o poder de Deus. Isso não é verdade. Então o objetivo de Deus é restaurar todas as coisas. É por isso que Paulo em Romanos 8, 19 e 20 diz que esta criação geme na ardente expectativa da volta, da revelação dos filhos de Deus. Então a criação está esperando a sua redenção. Significa que a morte de Jesus na cruz não foi apenas para salvar as nossas almas, mas foi para restaurar todo o cosmos, né? A morte de Jesus tem um poder cósmico, a dimensão cósmica de restaurar toda a criação e trazê-la de volta para Deus, que é o Rei de direito. Então, o objetivo da morte de Cristo é esse. É por isso que Efésios 1:10 diz que o plano soberano, o propósito final de Deus é reunir todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, debaixo do cabeça do senhorio, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então esse é o objetivo de Deus. E é por isso que Apocalipse 21, 22 diz que João olhou no final da Bíblia e viu novo céu e nova terra. O novo ali no sentido é de qualidade. O primeiro céu e a primeira terra marcados aqui pelo pecado, esses aqui foram renovados, restaurados, transformados, e todas as marcas do pecado foram abolidas, e ali já não haverá nem choro, nem pranto, nem morte, nem dor, nem maldição, porque o céu e a terra vão se unir. E ele viu a nova Jerusalém que desce do céu, e a dimensão terra e céu vai se unir novamente, como foi em Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia diz para nós é, olha, você não tem que querer fugir da terra, nós precisamos orar, vem o teu reino, Senhor, como Jesus, vem o teu reino nessa terra, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Vem, Senhor Jesus, e restaura toda a criação, e renova todas as coisas. Vem Jesus e muda esse mundo. É por isso que no final de 1 Coríntios 15, quando Paulo fala da ressurreição, ele conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na outra tradução, de sempre entusiasmados, ou seja,
Tudo que a gente fizer para Deus aqui nessa terra vai repercutir na nova terra, no novo céu, no reino eterno de Deus. Tem dimensões, vão ser utilizadas de alguma maneira as coisas boas, o amor, o serviço, a bondade, a generosidade, o testemunho, o evangelismo. Tudo que fizermos aqui vai repercutir. Então a nossa oração, a nossa motivação não deve ser, ó Deus, leva-nos embora dessa terra. Não, não, não. Vem o teu reino, Senhor. Traz o teu reino de justiça e restaura, renova e transforma essa terra. Como será transformada na volta de Jesus? Que o anseio começa a operar agora, Senhor. Manifesta agora os sinais do teu reino. Essa é a nossa oração, essa é a nossa motivação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.